gente consiga transmitir. Cara, tirei aqui. E, enfim. Então, eu estou me sentindo bastante feliz, né, de poder colaborar, né, com este grupo, né. É, eu tive uma conversa com meu amigo Adão, né, no retiro espiritual que a gente organizou, né, e a gente conversou bastante sobre a importância, né, de se divulgar a doutrina espírita, espiritismo, espiritualidade através da internet, né, porque ela tem um alcance muito grande, né. Eu costumo dizer que aqui, nossas casas, quando nós nos conectamos, né, por meio da internet para falar de Deus, de Jesus, do Espiritismo, nossa casa se torna uma extensão da casa espírita. Então, ela passa a receber toda a proteção, todo o amparo, toda a ajuda dos bons espíritos. Tá certo? Mas não deixa de ser uma casa. Não deixa de ser uma casa. Então, nós temos criança correndo, televisão ligada ao fundo, eu procuro filtrar o máximo possível que o áudio, né, para não atrapalhar. Mas nada impede que uma criança passe correndo, alguém passe ali, né? Porque é uma residência e a espiritualidade não, os espíritos, os bons espíritos não querem não desejam, né, atrapalhar as rotinas e o andamento das nossas casas. A gente apenas acrescenta, né, um algo mais que a gente pode fazer. Bom, então eu agradeço a todos que estão presentes, né, por essa confiança, por esse momento aqui de conversa, de troca, tá? Eu vou começar a apresentação, eu vou pedir para que vocês coloquem, né, o meu ali no centro da tela de vocês para vocês acompanharem, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre os 3 benefícios da reforma íntima, certo? Entenda que é importante a gente frisar que são inúmeros os benefícios da reforma íntima. São inúmeros. A gente não conseguiria detalhar todos esses benefícios, né, ao longo de uma jornada de 30 minutos, né, ou de um dia, tá certo? Ou de um seminário de 2 dias, ou de um encontro de 2 dias. Porque são inúmeros, são inúmeros. A reforma íntima, ela nos oferece diversos benefícios que a gente vai, ao longo do tempo, compreendendo. Mas esse tema, ele surgiu de um dilema, que é o dilema de que a Abadia está aqui, nossa amiga de longa data, né, Abadia? Lá da Oficina dos Sentimentos, lá no domingo à noite, quando a gente estudava ali, a gente realizou encontros, realizamos muita coisa junto, focada nesse assunto da reforma íntima. E a gente sempre ouve nas instituições espíritas, nas casas espíritas, nas casas espiritualistas, nos terreiros de Umbanda, certo? Nas igrejas, sobre a importância de nos melhorarmos, de nos tornarmos pessoas melhores. Mas muito pouco é dito sobre o como chegar lá, como realizar isso tudo, como é feito isso, né? Como se dá isso. E muito menos do que a gente vai receber, né, em benefício desse esforço de melhora que a gente faz. Né? Pelo contrário, a gente escuta muito por aí, né, as pessoas falando, nossa, é muito difícil fazer reforma íntima, eu não consigo mudar, eu não consigo fazer, é difícil demais, paciência, eu não consigo, quando eu vejo eu já estou gritando, eu já estou brigando, eu já estou nervoso, né? E eu não consigo ver benefício nessa reforma íntima, e lá. É muito comum a gente ouvir, principalmente dos nossos irmãos, né, da doutrina espírita, frases desse tipo, né? Estou há 30 anos no movimento espírita e não consigo me sentir melhor, não consigo me sentir bem, tá certo? Eu sei que eu preciso melhorar e tal, tá certo? Mas, e aí? Né? E aí? Por que os espíritos falam tanto disso? De melhoria, de transformação, tá? A gente vai ver aqui, então, alguns tópicos, né? Nossa agenda hoje, ela vai passar por isso aqui, ó. Nós vamos falar um pouco aqui, ó, sobre reforma ou mudança. Quais são as diferenças, né? Reforma ou mudança. Então, nós vamos no benefício 1, 2, 3 e uma conclusão. Tá sem acento aqui, tá, gente? Peço desculpas, tá? Mas é porque realmente, como você falou, né? Muito corrido, tá? Mas vamos lá. Então, a gente vai fazer aqui uma rápida reflexão sobre o conceito, né, de reforma e mudança.
Reforma íntima com alegria é a escola de Jesus que convida seus discípulos a ser alguém melhor e não o melhor de todos. Tá? Quando ele fala que não o melhor de todos, ele já está nos convidando para para sair de uma disputa, para ver quem chega primeiro. Reforma íntima não tem a ver com correria, não tem a ver com disputa, não tem a ver com pressa, ela não se dá com pressa. Essa imagem que eu postei aqui, eu sei que vocês estão vendo, eu estou monitorando aqui, né? A gente vê aqui um homem pintando, né, uma casa e tal. A ideia de reforma e mudança, essa reflexão ela diz o seguinte: quando você muda, você tira de um lugar e leva para outro. Você pega toda a sua mobília e vai para outro lugar, você muda. Quando você reforma, você pega o que você tem e melhora. Você melhora os espaços, né? Você melhora as cores, a pintura, a refrigeração, saídas de ar, você melhora o espaço. Você não está fazendo, você não está pegando esse espaço todo aqui e levando para outro lugar. É evidente que com o passar do tempo, com essas melhorias, elas vão sendo cada vez mais, ficando cada vez mais firmes, cada vez mais, vamos dizer, concretas, e no final, lá na ponta, você vai perceber as pessoas, né, que estão à sua volta, e até mesmo nós mesmos, né, vamos percebendo que está diferente, tá? Porque aí sim houve uma mudança, você saiu de um lugar e chegou no outro. A partir do quê? A partir de mudança, de reforma, melhoria. Então essas melhorias elas vão levar gradativamente, no tempo que cada um é capaz. Tá? Então muita gente não se esforça em melhorar, se esforça em mudar. Então é muito complicado, é muito difícil, não dá certo. Não dá certo. Veja, a reforma íntima com alegria é a escola de Jesus que convida a ser alguém melhor, alguém que vá buscar melhorias, pegar isso que você tem e aprimorar, pegar esses dons que você tem, olhar o seu lado melhor, o seu lado bom, o seu lado luminoso, o seu lado luz e investir nele. O que você faz de bom? Você costura? Vamos melhorar a nossa costura. Você toca um violão? Vamos estudar, vamos melhorar esse violão, né? Qual é o seu dom? Qual é a sua capacidade? Invista em melhorar essa sua capacidade, seja essa capacidade moral, né? Esse dom, esse talento que você tem. E a casa espírita é um excelente laboratório para isso. Porque na casa espírita a gente vai treinar, a gente vai treinar diversas habilidades do homem de bem, como gentileza, como a paciência, esperar chegar a sua vez, né? Vamos treinar a cordialidade, que é dar um bom dia, uma boa tarde para quem chega, para quem sai. A gente vai treinar a afetividade, a afetividade sincera e verdadeira, que é são as verdadeiras amizades. Então, ali você, com esse treinamento, naturalmente vai acontecendo melhoria, e essas melhorias que a gente faz no nosso ambiente interno, elas, com o passar do tempo, elas se transformam numa verdadeira reforma. Isso é reforma íntima, né? Reforma íntima sem sofrimento, sem martírio, tá certo? Muitas pessoas colocam a reforma como algo doloroso, algo difícil, algo pesaroso, pesado, e e isso é real quando a pessoa passa a usar máscara de santidade, quando ela começa a usar máscaras de virtudes que ela não tem, que ela ainda não tem desenvolvido, que ela sequer conhece. Vou dar um exemplo. A gente confunde a virtude da ordem, seja física, seja temporal, com perfeccionismo. São coisas completamente diferentes. Porque a ordem espacial é uma virtude daqueles que organizam seu espaço da melhor forma possível. Isso é virtude da ordem. Agora, a virtude temporal é quando você organiza seu tempo ao longo do seu dia, de modo que ele consiga alcançar tudo que você está procurando, seu trabalho, sua profissão, convívio com seus filhos, convívio com o cônjuge, vida afetiva, aprendizado, vida intelectual.
Você organiza seu tempo, seja na ordem diária, semanal, mensal, bimestral, trimestral, semestral e até anual. Certo? Então, tudo isso é uma organização, é uma ordem que nós aprendemos a desenvolver. O perfeccionismo, ele se dá quando, na ausência da ordem, da virtude da ordem, a pessoa veste a máscara da ordem. Não é a ordem real, porque a ordem real não causa sofrimento. Já o perfeccionismo, a máscara de perfeição, que quer colocar tudo no lugar, seja o tempo, seja a hora, ele gera sofrimento. Se está gerando sofrimento, então não é virtude. Certo? Então não é virtude. Santo Agostinho fala disso. Então, nosso objetivo é ser pessoas melhores, e não melhor de todos. Tá? Esse exemplo aqui da ordem, da virtude da ordem. Agora vamos ver aqui, né, as etapas da reforma íntima, bem rápido para a gente entrar logo nos benefícios. Né? A reforma íntima, esse trabalho interior de recuperação é um resultado de 3 ciclos que amadurecem experiência emocional e psíquica. 3 ciclos. Quem está falando aqui é Bezerra de Menezes, tá bom? Eu fiz meio às pressas esse slide, né? E não coloquei aqui a referência, mas é Bezerra de Menezes no livro chamado Emoções que Curam, tá? Então, o primeiro ciclo dessa recuperação do eu superior é aqui, ó. O primeiro, o autoconhecimento. O autoconhecimento é o primeiro passo. O segundo é a autotransformação. E o terceiro é o autoamor. Veja, o autoamor está aqui no final, gente. A gente precisa estar de olho aberto quanto a isso, tá? O autoamor não está no começo, não, tá? Colocar o autoamor no começo aqui, a gente gera um autoengano e praticamos egoísmo, só isso. Quando a gente coloca aqui, ó, o autoamor à frente do autoconhecimento e à frente da autotransformação, do autoenfrentamento, né? Aí você está só sendo egoísta mesmo. Isso não é autoamor. Frases do tipo, eu me priorizo, eu estou cuidando de mim, eu vou abandonar essa família porque eu preciso cuidar de mim, eu não tenho tempo para mim, eu preciso cuidar de mim. Isso é só egoísmo mesmo. Isso não é autoamor, não. Então vamos lá. O autoconhecimento conduz ao saber sobre si mesmo, sua história e seu destino. Então aqui o autoconhecimento você vai buscar os seus valores, seu sistema de crença e reconhecê-los. Tudo que você aprendeu com seu pai, com sua mãe, na escola, na cultura, com o espiritismo, tudo isso vai gerar um sistema de crença. E seus gostos, seus desejos, seus anseios, seu temperamento, né? Seu temperamento, a gente precisa investigar o nosso temperamento. É uma pessoa calma, é uma pessoa fleumática, é uma pessoa sanguínea. O que você é? Como é o seu temperamento? Então, investigue, dê um tempo para esse processo de autoconhecimento. E aqui no autoconhecimento, você vai investigar, nós investigamos, tá certo? Coisas que nós precisamos melhorar. Tem coisas que a gente não vai conseguir realizar numa vida só. Somos reencarnacionistas, né? Sabemos disso, mas você pode focar em alguma coisa. O que você precisa melhorar? Tá certo? Qual virtude moral você precisa desenvolver? É uma resposta que você mesmo tem que dar para você mesmo. E aí entra o autoenfrentamento, que conduz para o sacrifício agradável a Deus. Isso aqui sim é algo que vai exigir da gente disciplina, boa vontade, força de vontade, avaliação, para a gente poder encarar as coisas que a gente percebeu aqui no autoconhecimento. Certo? Então, aqui, o autoenfrentamento, você tem que ir em direção àquilo que você precisa melhorar. O que você precisa melhorar? É a sua paciência? Aí eu te pergunto, o que você já leu sobre paciência? O que é paciência? Quais palestras você buscou sobre paciência? Né? Tem que buscar, isso é uma busca. E aí, quais foram os desafios que você se colocou para enfrentar a paciência? Já pediu para Deus? Pede para Deus, né? Olha, quando a gente pede para Deus, eu quero ser paciente, me ajuda a desenvolver a virtude da paciência. Deus vai te dar todas as oportunidades. Ele vai colocar você em filas enormes, ele vai te dar uma ficha, você vai chegar no centro espírita, tem centros espíritas que adotam o sistema de ficha, né? Não sei se é o caso do Ramatiz, mas você sempre vai pegar as últimas fichas, ou vai estar perto de você atender, chega uma pessoa mais doente, aí você tem que, puxa, né? Você está ali na fila ali há 1 hora esperando para receber o passe, aí chega uma pessoa doente ali na cadeira de roda e passa na sua frente. Normal. Aí você chega um idoso, aí você tem que esperar o idoso. Deus vai te dar as oportunidades para você treinar a paciência.
para você reconhecer a paciência, respirando. Olha, isso é paciência. Hoje não. Hoje, só por hoje serei paciente. E aí você vai buscar um método para esse autoenfrentamento. Né? Bom, mas nada adianta você fazer esses dois passos aí, aí você pode vir para cá, para o autonomia. Aí sim, aqui conduz ao contato integral e perene com a divindade. Porque o auto-amor são o cultivo das virtudes que vão ser bom para você, que vai ser bom para nós, né? Que vai ser bom para nós. Pega, por exemplo, o sacrifício agradável a Deus, né? Lá que a gente viu ali, é o sacrifício do orgulho, da vaidade, da gula, tá? Dos maus hábitos, dos vícios. Esse é o sacrifício agradável a Deus, que é aquilo que nos conduz para coisas melhores, né? E o auto-amor é esse afeto que nós temos por nós mesmos, tá? Mas cientes dos sacrifícios que a gente precisa realizar, certo? Cientes de todo um labor que a gente precisa realizar. E até, e até, né, alguns resgates que a gente precisa realizar. Muita gente acha que o auto-amor é gostoso. Olha, por auto-amor, nós precisamos muitas vezes deixar de lado coisas que a gente gosta, né? Vou dar um exemplo aqui, né? A gente precisa renunciar a certas coisas que estão ali, coisas que a gente gosta. Né? Por exemplo, nós somos pais. Quem é pai sabe disso. Às vezes você tem que abrir mão de uma coisa que você gostaria de você para você dar uma coisa melhor para o seu filho. Comprar um casaquinho, um tênis melhorzinho, um caderno mais bonitinho, né? E aí você abre mão de coisas suas. Isso é um sacrifício agradável a Deus. Isso é auto-amor, certo? Porque ao cuidar do próximo, você está cuidando de você mesmo. Isso é auto-amor. Auto-amor tem mais a ver com caridade, com entrega, com sacrifício, e não com autoprioridade. Quando nós colocamos o auto-amor no começo, quando a gente pega daqui e põe para cá, aí é só egoísmo e é auto-engano. E tudo isso, a vivência dessas três etapas, veja, elas vão gradativamente nos levando aos benefícios. Benefício 1, saúde integral. Saúde integral. A saúde integral, meus irmãos, nada mais é do que o resultado do cultivo de hábitos saudáveis na nossa vida. Seja alimentação, seja rotina de sono, seja rotinas de atividade física, de meditação. Eu falo aqui não no sentido de uma vida só, mas imagina um ser que cultiva esses hábitos em várias encarnações sucessivas. E vai chegar um momento que ele não vai mais ficar doente, porque ele vai tratar as suas doenças, que são, na sua maioria, de ordem espirituais, né? De ordem emocional, de ordem espiritual, depende muito da abordagem, né? Mas o cultivo desses bons hábitos, veja, aí tem que ter esforço. Tem que ter esforço para acordar cedo. Isso é sacrifício, agradável a Deus. Tem que acordar cedo para fazer sua caminhada, tomar um sol, fazer uma corrida, fazer um alongamento, tomar água limpa. Vou até tomar um gole aqui. Apreciar a hidratação, depois partir para uma alimentação boa. Veja, alimentação saudável não quer dizer, não é alimentação cara, mas é uma alimentação saudável ali, ó, rica em carboidratos, proteínas, vitaminas. Então, isso vai gerar em nós a saúde integral, que é quando nós atingimos um estado onde nós não ficamos doentes com facilidade. Espíritos com saúde integral entram e saem de qualquer lugar e não são contaminados. Por quê? Porque o seu psiquismo é muito forte, é cultivado ao longo do tempo, né? É preparado ao longo do tempo. Geralmente, não reclamam, não são queixosos, certo? Por quê? É difícil você mudar, você ganhar uma habilidade física. Não é fácil, gente. Não é fácil. Quantas vezes a gente começou o ano e falou: esse ano eu vou perder 3 quilos. Chega no final do ano, você ganhou 3 quilos. Tá? Para a gente ver. Então, precisa o quê? De programação, de decisão, de força para cultivar isso aí. Meditação, por exemplo. A pessoa tem que se esforçar. A meditação é um trabalho de esforço. Você chegar ali, realizar todos os passos, né? Seja de qual abordagem meditativa você está escolhendo, né?
Então, isso. Então, esse é o benefício de quem está em busca da reforma íntima. Ele vai paulatinamente desenvolvendo a sua saúde integral. O segundo benefício que eu trouxe aqui da reforma íntima, tá, é a capacidade realizadora. Capacidade de fazer coisas, de realizar grandes coisas, de fazer coisas, de reunir um pessoal e falar, pô, vamos fazer alguma coisa para ajudar esse povo. Veja, as pessoas que começaram o Centro Espírita Ramatiz, né, lá nos, acho que é 80, né? Me corrija depois. Pessoas que começaram lá debaixo das árvores, lá no Jardim Noroeste, né? Tal, que começaram esse trabalho lá, né? Eles não imaginavam o tamanho que esse trabalho seria um dia. Por quê? Porque elas estavam focadas ali, ajudar aquele povo ali. Depois vão buscar recursos, aí tem que enfrentar, tem que empreender. Então, a capacidade empreendedora só é possível com fé. Pessoas de fé conseguem realizar, porque elas acreditam que é possível realizar. Isso é um benefício da reforma íntima. Porque quem está em reforma íntima, ele vai melhorar a sua fé através da oração, da prece, do reconhecimento da divina providência, né? De quanto esses espíritos nos ajudam, que eles estão do nosso lado, eles não vão nos deixar sozinhos. A gente precisa acreditar um pouco mais em nós mesmos. E aí, naturalmente, nesse esforço de autoconhecimento, autoenfrentamento e autoamor, nós alcançamos isso que é uma capacidade de realização imensa. A gente não tem nem ideia, sabe? Eu já comecei, eu tenho alguns exemplos, né, de algumas histórias. A gente ia realizar um evento, não tinha um centavo para realizar o evento. A gente queria trazer um orador de outra cidade. Tinha um real, né? E depois de 6 meses o evento aconteceu. Maravilhoso, mais de 100 pessoas, né? Conseguimos tudo. O que que a gente fez? A gente começou a pedir, a gente se usou nossa criatividade para gerar recurso, tá certo? Isso é capacidade realizadora, é vontade de fazer, gente. E a casa espírita tem espaço para a gente realizar muita coisa. É só a gente conversar, se alinhar, se abraçar e buscar. Essa imagem aqui, ó, várias pessoas encaixando engrenagens. Cada um tem o seu tijolinho, tem a sua parte. E olha, como diria Raul Seixas, né? Um sonho que se sonha só é um sonho. Agora, um sonho que se sonha junto é realidade. Então vamos lá. Outro benefício da reforma íntima, que esse é o mais importante, paz interior. Paz interior. Todo esse esforço, ele vai nos trazer paz interior, que é esse silêncio que nós carregamos, essa serenidade, a capacidade, né, juntando a saúde integral, que vai nos permitir fazer muita coisa. Capacidade realizadora, que é o nosso desejo de fazer, de criar, de colaborar com a obra da criação, né? E tudo isso somado, né, vai nos dar isso aqui, ó, paz interior, calma, porque a gente sabe que tudo tem o seu tempo, existe o tempo de Deus, né, que está do nosso lado. Então, paz interior, aquilo que a gente tanto busca. Quando a gente consegue sair dessa pressa, dessa ansiedade, essa correria atrás do tempo, olha, o tempo está a nosso favor, gente. O tempo é um presente de Deus, é eterno. Já está com você, não precisa correr atrás dele, não. Então é importantíssimo a gente trazer esse conteúdo, né? Paz interior. E para finalizar, trouxe aqui uma mensagem aqui do Livro dos Espíritos, né? Pergunta 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Resposta. Ele está perguntando se existe algum ponto de felicidade a todas as pessoas, de qualquer classe, de qualquer credo, se existe um ponto comum que serve para todo mundo, ricos, pobres, miseráveis, milionários, bilionários, qualquer pessoa sobre a face da Terra, né? Ele está perguntando se existe um ponto comum, tá? Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum, algum ponto que converge felicidade a todos os homens, né? Haverá isso? E aí ele responde: com relação à vida material, é a posse do necessário.
Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Vida material, a posse do necessário, gente. Mas isso não quer dizer que você não vai ter nada, né? Que o necessário é nada. Pode ser que o necessário seja nada. Mas e para o médico que precisa salvar vidas? Né? E para o governador de um estado? E para uma pessoa que tem um papel de educar 10, 15 filhos? E para uma pessoa que precisa conduzir uma obra filantrópica que vai ajudar muitas pessoas? Posse do necessário é relativa à posição de cada um, certo? E com relação à vida moral, agora aqui sim, a consciência tranquila e fé no futuro. Consciência tranquila de que a gente está fazendo o nosso melhor. Pessoal, a gente está aqui nessa sala, nesse estudo, certo? A gente está dando o nosso melhor, a gente está se dedicando, a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Então, cultivemos a consciência tranquila, sabe? Sem cobrança. A cobrança já é uma punição, né? Quem é cobrado é quem está devendo. Então, é uma forma de punição. E a fé no futuro, gente, é a certeza de que o amanhã será melhor, seja nesse mundo ou em outros mundos, tá? Nós podemos ir para outros mundos, mundos felizes, mundos mais tranquilos, mundos de grande realização, colaborar com a obra da criação, certo? Perdão, colaborar com a obra da criação. Então, isso. Consciência tranquila, fé no futuro. Agora, a gente também não pode carregar a ideia de que não terá dias difíceis. Você não vai estar de mau humor, você vai estar cansado, vai estar estressado. Isso é natural, gente, isso é normal, certo? Busque o descanso, busque refletir, busque o silêncio, certo? Muita gente acha que a felicidade é ficar rindo 24 horas. Não, isso não é possível, isso é loucura, é doença. Existem doenças na euforia, existem transtornos psíquicos que estão no espectro da tristeza e no espectro da alegria. Pessoas muito tristes ficam depressivas, pessoas muito alegres sofrem com uma euforia que gera sofrimento para elas. Então é melhor buscar o caminho do meio. Então é isso, gente. Consciência tranquila, fé no futuro. Isso trará todos esses benefícios que a reforma íntima nos traz. Meus amigos, eu vou contar para vocês uma historinha bem rápida, tá certo? Que diz assim: era uma vez um grande sábio numa cidade do Oriente. Esse sábio, né, com suas barbas longas, né, atendia o povo embaixo de uma árvore, em cima de uma montanha. E lá o povo ia para fazer perguntas para ele. Levavam questões mais diversas, questões da humanidade, questões, e ele respondendo o povo e tal. Certa feita, dois jovens queriam testar a sabedoria desse senhor. Um, dois jovens peraltas, né, foram falar. Um falou com o outro: olha, nós vamos pregar uma peça nesse sábio. Vou pregar uma peça nele. Vou pegar uma borboleta azul e vou perguntar para o sábio: ô sábio, o que eu trago nas minhas mãos? Eu trago em minhas mãos uma borboleta. Eu preciso que você me diga se ela está viva ou se ela está morta. Se ele falar que ela está viva, eu vou matá-la. E aí eu vou abrir, e aí todo mundo vai ver que o sábio não sabe nada. Se ele disser que ela está morta, eu vou abrir e ela vai sair voando. E todo mundo vai saber que esse sábio não sabe. E então eles foram até ele. Ficaram horas na fila, aquele sábio, né? Aquela paz, aquela tranquilidade, as barbas longas, né? E aí o sábio recebeu então os jovens e falou para eles assim: qual é a pergunta que os senhores têm, meus amigos? E eles perguntaram: olha, eu tenho aqui nas minhas mãos uma borboleta azul. Eu quero que o senhor nos diga, ela está viva ou ela está morta? O sábio olhou, alisou aquelas barbas longas, olhou para aqueles jovens com aquela ternura de quem reconhece, né? A rebeldia humana. Olhando para os jovens, ele virou e disse assim: o que vocês têm nas mãos é uma escolha. E eles disseram: não, não, o que vocês têm nas mãos é uma escolha. Se ela vive, se ela morre, é a escolha de vocês. Os jovens então abaixaram a cabeça e a borboleta saiu voando. Então, meus irmãos, assim também somos nós. Temos em nossas mãos a escolha. Está com vocês. Se vamos voar como a borboleta azul ou se vamos perecer
nas tristezas e nas dificuldades que a vida nos impõe. Que Jesus os abençoe, muito obrigado. Tá aberto agora para perguntas, está com vocês aí.